Olá, pessoal! Vou explicar para vocês nesse vídeo bem rapidamente as principais características da primeira fase do romantismo. Eu acho que essa imagem aqui define bem o que é essa primeira fase. Apesar que esse livro é um romance, não é uma poesia, mas mostra o indígena como herói, como um guerreiro valente e salvador de uma mulher branca. Foquem nessa imagem para vocês se relacionarem bem ao nosso conteúdo. Para a gente conseguir entender a primeira fase do romantismo, é fundamental que a gente veja o contexto histórico do Brasil na época do movimento. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que literatura e momento histórico estão muito relacionados, os dois? Porque a literatura, ela é a expressão de um povo, a expressão de um povo de acordo com o seu tempo, de acordo com o que as pessoas estão vivendo. Vocês podem achar isso meio estranho e meio distante, mas é porque naquela época não tinha internet. Porque senão as pessoas também iam se expressar na internet, como hoje a gente tem. E a gente percebe a nossa cultura, a nossa forma de pensar por meio da internet. Mas como eu já falei, antigamente não tinha esse recurso. E um dos maiores meios de difusão de uma informação eram os livros ou eram as poesias divulgadas de boca em boca. Então, por meio da arte, as pessoas difundiam o seu pensamento naquela época e até hoje. Só que hoje a gente conta com outros recursos que as pessoas daquela época não tinham. Então, vamos para o contexto histórico para a gente entender. Em 1808, a família real veio para o Brasil. O que isso significa para o Brasil? Significa algo muito importante, porque o nosso país naquela época não era o mesmo país que a gente vê hoje. Ele era um pedaço de Portugal. Ele não era esse local com independência, com uma constituição, com regras, normas. A gente era dependente de Portugal. Então, quando a família real veio para cá, a gente criou um status, sabe? É como se o Brasil tivesse subido assim de nível, porque a família real, a parte mais importante da nossa sociedade, de acordo com os critérios políticos e econômicos, estava aqui. Então o Brasil subiu de nível. Nível social, social não, né? Nível mundial, digamos assim. E lá em 1822, o Brasil se torna independente. Então, finalmente, agora a gente não tem que subir os status porque a família real está aqui. Não, agora nós somos um país. E isso foi algo tão importante para o nosso pro cenário daquela época que as pessoas começaram a querer fazer uma nova literatura com a cara do Brasil. E aí, em 1836, o Gonçalves de Magalhães publica sua obra Suspiros Poéticos e Saudades, considerado o marco inicial do romantismo no Brasil. Então vamos ver as principais características. A primeira, deixa eu pegar aqui meu laser, só um minutinho. A primeira, saudades da pátria. O que significa isso? As pessoas, e quando eu falo as pessoas, perdão, são os homens ricos e brancos daquela época, quando eles queriam fazer faculdade ou até mesmo ensino médio, eles iam para Portugal, porque lá, de acordo com a cultura da época, tinha as melhores instituições. Então, o que significa essa saudade da pátria aqui? Significa que eles estavam lá em Portugal fazendo sua faculdade, ficavam pensando no Brasil, em como aqui o clima era mais agradável, na natureza daqui, até aí tudo bem. E quando eu foco para vocês que naquela época quem ia fazer faculdade era um homem branco e rico, é porque realmente era assim. Você, menina aí, fica pensando, ai, será que eu ia conseguir fazer minha faculdade lá em Portugal? Não, né? Mulher naquela época era feita para ser dona de casa. E se você fosse rica, não era você que era rica, né? Era o seu pai ou o seu marido. Então você praticamente não teria chance de conseguir nem aprender a ler e a escrever. Por isso que é muito importante que hoje pautas como o feminismo estejam em discussão, porque a história e a própria voz da mulher ela foi apagada por muito tempo. E Saudades da Pátria, e se a gente for pensar, os principais nomes do romantismo são homens. Tem uma mulher que a gente vai estudar na aula sobre a prosa romântica, e o nome dela é Maria Firmina dos Reis. E eu só fui conhecer essa mulher recentemente. E olha que eu sou professora de literatura e mestra em literatura. Por quê? Porque a sociedade faz questão de apagar a produção feminina e a mulher da história, a voz da mulher, a mulher ativa. Só deixa a mulher como se fosse um objeto ali, sabe, para cuidar da casa. Vamos voltar para o nosso foco agora.
Outra coisa importante, a idealização indígena. Lembra daquela imagem lá que eu falei para vocês focarem? Do índio, herói, segurando a mulher, branca, nanã. Lembram disso? Então, o que o pessoal queria? Nós vamos falar agora do Brasil como um país independente, não mais colônia de Portugal. Aí, naquela época, o pessoal pensava, o que é legitimamente brasileiro? Para eles, era o indígena. Por quê? Os brancos geralmente eram descendentes de portugueses, os negros e pardos eram descendentes de africanos. Então, quem estava aqui sempre esteve, de acordo com a concepção da época no Brasil, era o indígena. Só lembrando que vocês podem pensar assim, professora, mas e as pessoas pardas, as pessoas negras, elas já não nasceram aqui? E os brancos também não nasceram aqui? Os brancos, até tudo bem, mas só que eles ainda se achavam superiores, as pessoas que eram brancas, por falar, eu vim de Portugal. Porque naquela época ainda havia escravidão no Brasil. E a pessoa com a minha cor mais escura não era considerada uma pessoa, e sim um objeto, uma coisa, um animal. Não tinha dignidade, não tinha nem alma, de acordo com, não sei se na época, mas a Igreja Católica, algum tempo, via a pessoa negra como se não tivesse alma. Então, para que eu vou fazer uma história de pessoas que não são nem pessoas, de animais? Eu não vou fazer uma história. Então, quem é digno de ter uma história e que é puro e que é maravilhoso e forte, guerreiro, é o indígena. Só que eles não faziam uma história sobre o indígena real, lá na sua tribo, com a sua cultura e os seus costumes. E sim, era um indígena idealizado, como se ele fosse um herói da Idade Média, vocês conseguem entender? Mas o pessoal não foi na tribo indígena para saber, né, o que realmente os indígenas pensavam. Vamos bora lá para idealização da mulher. E por que aqui eu coloquei branca, rica e virgem? Por que branca? Eu acabei de falar da questão do racismo, mulheres negras e pardas nem considerava naquela época, não era mulher, era coisa, ou só para reprodução, ou só para satisfação do homem branco. E quando eu falo isso, parece que é muito pesado, mas era o pensamento daquela época. Lembrando, como eu já disse, que a abolição da escravatura só aconteceu em 1888. Então, a mulher parda e negra ainda era vista como mercadoria, coisa. E por que rica? Nessa época, as pessoas quase não falavam das pessoas pobres, que era tipo, aí, menos, sabe? Por isso que hoje em dia, pautas como a valorização da cultura popular, como o funk, por exemplo, é tão importante, porque nessa época ela era apagada. E por que virgem? Até hoje, se a gente for pensar assim, eu, não sei, eu acredito que vocês não pensam assim, mas na minha época, a mulher tinha que casar. Olha que eu não sou velha. A mulher tinha que casar virgem. Claro que ela podia casar sem ser virgem, né? Hoje eu sei que não tem nada a ver. Mas era meio que mal visto. A virgindade, nessa época, e para algumas pessoas até hoje, é vista como pureza, como uma coisa bonita, como uma coisa bem vista, celestial. As pessoas até hoje falam que a Maria é virgem, gente. Né? Pelo amor de Deus, ela foi casada. E aí, nessa época, a mulher era essa, ideal, branca, rica e virgem. Idealização da natureza, porque a natureza, ela era como se fosse um jardim, um lugar para você se deleitar, para você ficar feliz. E não a natureza como a gente conhece, né? Que tem partes boas e partes ruins também. E uma outra questão importante é a religiosidade, mas não pense em uma religiosidade, perdão, assim, totalmente devota, totalmente cristã, mas eles pensavam em um Deus como uma forma de esperança, como uma forma deles acreditarem que o Deus, quando eu falo algum Deus, é o Deus cristão, tá? Nessa época, as outras religiões foram apagadas. Então eles pensavam no Deus cristão como uma forma de dar esperança e como se fosse um cuidado, como se esse Deus fosse cuidar das pessoas. Acho que é tudo por enquanto, né? Não falei exatamente tudo, mas para vocês conseguirem entender melhor o que é o romantismo primeira fase.